Olá, meus amigos, voltamos para o nosso segundo bloco. No bloco passado, eu terminei o bloco trabalhando com vocês quais são os requisitos formais de uma representação. Vimos que são três, né? Qualificação, identificação do representante, descrição objetiva do fato e indicação do autor, quando conhecido. E o terceiro requisito é a indicação das provas que são do conhecimento do noticiante. Vimos que, se por um lado não se exige que a representação venha instruída com elementos de convicção, por outro, deve haver indicação das provas que são do conhecimento do noticiante. Diante desses três requisitos, a questão que eu coloco agora nesse início de segundo bloco é a seguinte: pode o Ministério Público instaurar um inquérito civil a partir de uma denúncia anônima? Veja, se a denúncia é anônima, a ela falta um dos requisitos da representação, que é justamente a identificação do representante. É o primeiro requisito, né? A identificação, a qualificação do denunciante do representante. E se eu não tenho esse dado, se é uma denúncia anônima, ainda assim, pode o Ministério Público instaurar o inquérito civil? Meus amigos, a resposta é positiva. Se pode um membro do MP instaurar de ofício o inquérito civil, quando ele toma conhecimento de um fato pela imprensa, por exemplo, também pode o membro do MP instaurar o inquérito civil a partir de uma denúncia anônima, bastando, para tanto, que essa denúncia anônima seja verossímil, ou seja, que ela esteja instruída com elementos de prova ou que ela indique provas do conhecimento do denunciante que viabilizem o início de tomada de providências por parte do Ministério Público. E essa solução hoje encontra amparo, inclusive, na Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do MP, que é o ato normativo que disciplina o inquérito civil no Ministério Público Brasileiro. A Resolução 2307 autoriza a instauração de um inquérito civil a partir de uma denúncia anônima, bastando para tanto que a denúncia preencha os outros requisitos da representação. Então, se ela trouxer a descrição objetiva de um fato, a indicação do autor quando conhecido, e ela estiver instruída com elementos de prova, ou indicar as provas que são do conhecimento do denunciante que viabilizam o início da investigação pelo Ministério Público, é perfeitamente possível a instauração de um inquérito civil a partir de uma denúncia anônima, tá? Então, tá aí na tela. A Resolução 2307 prevê essa possibilidade expressamente no artigo 2º, parágrafo 3º. O conhecimento por manifestação anônima justificada não implicará ausência de providências, desde que obedecidos os mesmos requisitos para as representações em geral, constantes no artigo 2º, inciso 2º desta resolução. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já está consolidada nesse mesmo sentido. Trago aqui na tela a ementa de um recurso especial que dispôs o seguinte: esta Corte já se manifestou no sentido de que a denúncia anônima não é óbice, não é obstáculo, portanto, à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Com efeito, a existência de um documento apócrifo não impede a respectiva investigação acerca de sua veracidade, porquanto o anonimato não pode servir de escudo para eventuais práticas ilícitas. Precedentes, tem vários precedentes aí do Superior Tribunal de Justiça, é uma jurisprudência pacífica do STJ, então não há dúvida de que é perfeitamente possível instaurar inquérito civil a partir de uma denúncia anônima. Ainda sobre representação, um outro tema que desperta muita discussão no Ministério Público Brasileiro é o seguinte: tudo bem, eu posso instaurar o inquérito civil a partir de uma denúncia anônima. Agora, uma outra questão é a seguinte: e a denúncia sigilosa? O representante, ele se identifica para o Ministério Público, mas ele pede que a sua qualificação seja mantida em sigilo. Ele traz ao conhecimento do Ministério Público um fato que representa lesão ou ameaça de lesão a interesse coletivo, mas pede que seja decretado o sigilo da sua qualificação nos autos do inquérito civil. E aí? O membro do MP deve deferir esse pedido? Ele está compelido a deferir esse pedido? Esse é um tema que desperta muita discussão no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Eu ainda não encontrei escritos em doutrina. Eu vou
compartilhar com vocês uma discussão que é recorrente no âmbito do MP de São Paulo, no CAU do Patrimônio Público. Nós discutimos com os assessores e com todos os membros do MP que atuam na área do patrimônio público em reuniões sobre a nossa atuação. E um dos temas recorrentes é esse. E aí, se o representante pede a decretação do sigilo, o MP tem que decretar o sigilo? Alguns entendem que sim. Uns defendem, olha, ele é um direito dele fazer uma denúncia sigilosa, então deve ser decretado o sigilo, ainda que ele não justifique por que ele quer o sigilo. Eu já penso diferente. Eu penso o seguinte: se a Constituição Federal, em regra, veda o anonimato, se o procedimento preparatório de inquérito civil e o inquérito civil são procedimentos que se sujeitam ao princípio da publicidade, como regra, todas as informações que constarem do inquérito civil são públicas, inclusive a identificação do representante. Eu só posso decretar o sigilo se houver alguma justificativa. O representante pede o sigilo, por exemplo, porque ele é funcionário da Secretaria de Habitação e Urbanismo, está trazendo denúncia de um crime, de um ato de improbidade praticado pelo seu chefe, ele teme represálias. É uma justificativa razoável. Neste caso, eu acolho o pedido de decretação do sigilo. Agora, se não houver uma justificativa, eu costumo indeferir. Então, um despacho pronto, inclusive na minha promotoria, indeferindo. Explico por quê. Muitos querem se valer da denunciação com sigilo para poder monitorar o trabalho do Ministério Público. Em caso de indeferimento da representação, ele vai poder recorrer, diferentemente da denúncia anônima. Se alguém faz uma denúncia anônima e eu indefiro a representação, eu não dou ciência ao denunciante para que ele tenha o direito de recorrer. Não há direito a recurso para quem não se identifica, no caso de denúncia anônima. O direito ao recurso pressupõe a identificação do denunciante. E no caso de denúncia sigilosa, em caso de indeferimento, o representante noticiante pode recorrer da decisão. Então, é muito comum em promotorias, especialmente na área do patrimônio público e social, que você tenha lá um representante profissional. O cara gosta de levar problema para o Ministério Público, na maioria das vezes sem elementos de prova, para perseguir alguém, ou porque ele já foi funcionário público, ele quer se sentir útil, enfim, não importa a motivação, mas toda promotoria tem um seu chato que fica enchendo a promotoria de linguiça, denúncias de fatos que não são importantes, que acabam prejudicando, né, o trabalho da promotoria, porque é mais demanda, você tem que responder, isso toma tempo, e aí ele se vale do sigilo. Eu indefiro quando ele não justifica. O cara é ex-funcionário da prefeitura, nunca foi ameaçado, não tem nenhuma informação que ele traga aos autos que indique que ele se identificando, ele poderá sofrer algum tipo de problema, eu indefiro o sigilo. Olha, se você não quer se identificar, então faça uma denúncia anônima, porque não há justificativa para a decretação do sigilo. A sua qualificação, para eu ocultá-la do investigado, inclusive do advogado investigado, tem que ter alguma justificativa, porque o princípio que rege o inquérito civil é o princípio da publicidade. Fecho esse parênteses, a gente agora vai prosseguir analisando o segundo modo de instauração de inquérito civil, que é a instauração por designação. Então, nós vimos a primeira forma de instauração de inquérito civil é a instauração de ofício. O membro do MP toma conhecimento do fato e, de ofício, toma providência. A segunda forma de instauração, modo de instauração, é a instauração a partir de uma provocação, que pode ser tanto uma representação quanto uma comunicação feita por um outro órgão ou autoridade. Terceira forma de instauração de inquérito civil é a partir de uma designação, que pode ser designação feita tanto pelo Procurador-Geral de Justiça quanto pelo órgão de revisão do Ministério Público, nos Ministérios Públicos Estaduais, o Conselho Superior do Ministério Público, e no Ministério Público da União, ou as câmaras de coordenação e revisão. Tá? Então, essa terceira forma, o terceiro modo de instauração, instauração por designação. O inquérito civil pode ser instaurado por designação do Procurador-Geral, do Conselho Superior ou das câmaras de coordenação e revisão. Landolfo, em qual hipótese o Procurador-Geral de Justiça vai fazer essa designação? Nas hipóteses de atribuição originária dele. Olha, é a atribuição do Procurador-Geral instaurar o inquérito civil. Ele, ao invés de instaurar o inquérito civil,
delega a instauração do inquérito civil para outro membro do Ministério Público, normalmente das assessorias, né? Vai ter lá um assessor, uma assessoria para cuidar da sua atribuição originária e delega o membro do MP que compõe a assessoria para instaurar o inquérito civil. Ele delega e faz a designação. Então, esse membro do MP que vai instaurar o inquérito civil está instaurando por designação do Procurador-Geral de Justiça, normalmente nas hipóteses da sua atribuição originária. Landolfo, em quais hipóteses o Procurador-Geral de Justiça tem atribuição originária? Nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouquinho, mas eu já adianto. Qualquer inquérito civil instaurado para investigar algum ato ilegal praticado por governador, por presidente da Assembleia Legislativa ou presidente do Tribunal de Justiça, os presidentes dos órgãos, né, dos órgãos de poder, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e mesmo do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, a atribuição para investigar esses atos é do Procurador-Geral de Justiça. Aí ele pode delegar essa atribuição para um outro membro do Ministério Público mediante uma designação, tá? Então tá aí na tela um exemplo de designação por parte do PGJ. A delegação para instaurar IC para apurar ato praticado pelo governador do estado ou por presidentes da Assembleia Legislativa ou dos tribunais, tá? Então é o chefe de poder. Quando é governador do estado investigado, quando é o presidente da Assembleia Legislativa ou do Tribunal de Justiça, a atribuição para instaurar inquérito civil é do governador, nos termos do artigo 29, inciso 3º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. E quando que vai ser feita a designação pelo órgão de revisão? Em duas hipóteses, principalmente. No caso de rejeição da decisão de arquivamento de procedimento preparatório de inquérito civil. Então, membro do MP instaurou um PPIC e, ao final da instrução do PPIC, se convenceu de que não era caso de ajuizamento de ação civil pública, não é caso de instaurar inquérito civil, aquele fato não representa lesão, ameaça de lesão a bem coletivo, promove o arquivamento. Essa decisão se sujeita ao controle do órgão de revisão. Caso o órgão de revisão não concorde com a decisão de arquivamento, rejeite e entenda que seja caso de evolução por inquérito civil, ele vai designar um outro membro do MP para instaurar o inquérito civil, a chamada instauração de inquérito civil a partir de uma designação do Conselho Superior do MP ou da Câmara de Coordenação e Revisão. Uma outra hipótese, nós vimos que cabe recurso da decisão de arquivamento de notícia de fato. Vai lá, uma pessoa representa o Ministério Público pedindo a instauração de inquérito civil. O MP arquiva essa representação ou indefere, a depender do fundamento. Cabe recurso administrativo no prazo de 10 dias. Quem que vai julgar esse recurso tirado dessa decisão de não seguimento a uma representação? É o órgão de revisão. E se o órgão de revisão der provimento ao recurso, fala, não, aqui é caso de instauração de inquérito civil, ele vai designar um outro membro para instaurar o inquérito civil. Não será o promotor que promoveu o arquivamento do inquérito civil. É uma maneira de você respeitar o promotor natural e a sua independência funcional. Se ele arquivou a notícia de fato, por entender que aquele fato não representa lesão, e o órgão de revisão entende que é caso de lesão e é caso de investigação, ele vai designar um outro membro para fazer a investigação, para instaurar o inquérito civil, tá? Em respeito ao princípio da independência funcional do promotor natural. E aí você pode estar se perguntando, mas Landolfo, e esse membro do MP que é designado em substituição ao promotor natural para instaurar o inquérito civil, e a independência funcional dele? Ele não poderá simplesmente concordar com o promotor natural e se negar a instaurar o inquérito civil? A resposta é negativa, porque aqui ele não é mais o promotor natural. O promotor natural é o órgão de revisão. A decisão de instaurar inquérito civil já foi tomada. O promotor designado para instaurar o inquérito civil, ele atua como longa-manos do órgão de revisão do Ministério Público, então não há ofensa ao princípio do promotor natural. Há uma mitigação ao princípio do promotor natural, mas não há uma ofensa ao princípio do promotor natural. O promotor natural do caso aqui não é o designado, e sim o Conselho Superior, o órgão de revisão, o mesmo PGJ que faz a designação, tá bom? Então não há ofensa ao princípio do promotor natural. Bom, e quem que possui atribuição para instaurar inquérito civil? Nós estamos estudando a instauração do inquérito civil, a primeira fase do inquérito civil.
Vimos que a instauração pode decorrer de né, três formas, pode se dar de três modos: de ofício, provocação ou designação. A questão que se coloca é quem, dentro do MP, qual órgão de execução detém atribuição para instaurar inquérito civil? Quem é o promotor natural? Será o promotor natural terá atribuição para instaurar inquérito civil o mesmo órgão de execução que possui atribuição para ajuizar a futura ação civil pública. E nós encontramos essa solução no artigo 3º da resolução 2307 do Conselho Nacional do MP, que está aí na tela. Caberá ao membro do MP investido atribuição para propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração de um inquérito civil. Então, o mesmo membro que tem atribuição para ajuizar a ação civil pública é quem vai ter atribuição para instaurar o inquérito civil. E essa definição ela é feita previamente, por meio das próprias normas do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo, a lei orgânica, já define as atribuições. Nós temos também atos normativos infralegais definindo as atribuições de cada membro do MP. Então, a depender do fato, já se sabe de antemão quem que é o promotor natural, quem detém atribuição para ajuizar a ação civil pública e, consequentemente, quem detém atribuição para o menos, que é instaurar o inquérito civil. Normalmente, como regra, a atribuição vai ser de um membro do MP que atua perante a primeira instância, primeiro grau de jurisdição. Essa é a regra. Tá? Os inquéritos civis, como regra, são da atribuição dos órgãos de execução do Ministério Público que atuam em primeira instância. Mas existem exceções. Algumas hipóteses são da atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, que tem atribuição para atuar perante os órgãos de segunda instância. Agora, mesmo no caso de inquérito civil instaurado perante o PGJ, o PGJ ele tem atribuição originária para esse inquérito civil, em prejuízo dos promotores que atuam em primeira instância, mas, uma vez ajuizada a ação civil pública, essa ação civil pública será ajuizada em primeira instância. Tá? É importante registrar isso. Mas, em algumas hipóteses, a lei confere ao Procurador-Geral de Justiça atribuição originária para instaurar o inquérito civil. Nós já vimos, né, a primeira dessas hipóteses. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 8.625 de 1993, ela traz as regras de atribuição do Ministério Público brasileiro, dos Ministérios Públicos estaduais, as regras gerais de atribuição dos Ministérios Públicos estaduais. Cada Ministério Público estadual tem a sua lei orgânica, que também disciplina as atribuições a partir das particularidades daquela instituição, mas as normas gerais de atribuição estão previstas na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público Brasileiro, que se aplica a todos os MPs estaduais. E a Lei Orgânica Nacional do MP brasileiro prevê que compete ao Procurador-Geral de Justiça, é sua atribuição, instaurar o inquérito civil quando o investigado for chefe de poder, governador do estado, presidente da Assembleia Legislativa ou presidente de tribunais. É a atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Está aí na tela. Como regra, a atribuição para instaurar inquérito civil é do membro do MP que atua perante os órgãos judiciários de primeira instância. Exceções. Ainda que a competência para processar e julgar ordinariamente a ação civil pública na justiça comum seja dos órgãos judiciários de primeiro grau, nos Ministérios Públicos Estaduais, a atribuição para ajuizá-la em face de governador do Estado, do presidente da Assembleia Legislativa ou dos presidentes de tribunais, bem como para instaurar o inquérito civil e o procedimento preparatório em que tais autoridades sejam investigadas, é do respectivo Procurador-Geral de Justiça. Tá? É do PGJ e não de um promotor de justiça. Essa previsão está lá no artigo 29 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a nossa Lei 8.626 de 1993. 8.625, melhor dizendo, de 1993. A Lei Orgânica Nacional do MP traz essa regra. Nesses casos, a eventual futura ação também será proposta pelo PGJ perante o órgão judiciário de primeiro grau competente. Então, se o investigado é um governador de estado, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia Legislativa, a investigação é da atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Imagina que um governador pratica um ato de improbidade administrativa, desvia
50 milhões de reais do erário. Não pode o promotor do patrimônio público da capital instaurar um inquérito civil para investigá-lo. A investigação de um governador pela prática de ato de improbidade é da atribuição do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 29 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Se o presidente do TJ, num processo licitatório, frauda uma licitação para beneficiar uma empresa causando dano ao erário, a investigação desse fato também é da atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Não pode o promotor do patrimônio público da capital instaurar o inquérito civil. E a correspondente ação civil pública também será ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça. Ele tem atribuição tanto para o inquérito quanto para a ação civil pública, nas hipóteses em que as autoridades investigadas sejam presidentes de poder, presidente da Assembleia Legislativa, o governador, chefe de poder, melhor dizendo, presidente da Assembleia, o governador, presidente de Tribunal de Justiça. Tá? Então, a atribuição é do Procurador-Geral de Justiça. Agora, cuidado. Se, por um lado, ele tem atribuição para promover o inquérito civil e a ação civil pública, por outro lado, se houver a necessidade de ajuizar a ação civil pública, ela será ajuizada em primeira instância, tá? As autoridades não têm prerrogativa de função numa ação civil pública. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês por fato de que alguns ministérios públicos, em suas leis orgânicas, preveem outras hipóteses de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça para promover inquérito civil. Para além das autoridades previstas lá na Lei Orgânica Nacional do MP, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul também prevêem que é atribuição do PGJ instaurar o inquérito civil quando forem investigados. Está aí na tela. Secretário de Estado, secretário estadual de Saúde, de Habitação, membro da diretoria ou do conselho de administração de entidade da administração indireta do Estado. Imagina que tem lá uma sociedade de economia mista, tem lá o seu conselho de administração, e um conselheiro pratica um ato ilegal, há necessidade de investigação desse conselheiro, atribuição do PGJ. Deputado estadual. Eu já me deparei com uma situação dessa. Estava lá na promotoria investigando um esquema de fraude à licitação que envolveu mais de 35 municípios, desvio de recursos da Coab, no estado de São Paulo. E aí a gente estava... CDHU, melhor dizendo, né? A antiga Coab, CDHU. Durante as investigações, surgiu a notícia de envolvimento de um deputado. Eu remeti essas informações ao Procurador-Geral de Justiça, porque eu não tenho atribuição, enquanto membro do MP, para investigar deputado estadual, por força da Lei Orgânica do MP de São Paulo. Também a atribuição do PGJ é investigar membro do Ministério Público que pratique algum ato que represente lesão ou ameaça de lesão a interesse coletivo lato sensu. Membro do Poder Judiciário. Então, se um juiz recebe uma propina, não pode o membro do MP, o promotor da comarca, investigar esse fato. A atribuição é do PGJ, falando em Ministério Público do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. E também no Estado de São Paulo, quando o ato é praticado por um conselheiro do Tribunal de Contas, a atribuição também é do Procurador-Geral de Justiça. Então, veja, a atribuição originária do PGJ para promover inquérito civil e ação civil pública é excepcional. Como regra, a atribuição é dos promotores que atuam em primeira instância. Estou falando de Ministério Público Estadual. Mas a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público prevê a atribuição originária do PGJ para investigar ato ilegal que envolva governador, presidente de Assembleia e presidente de Tribunal. E nesses dois ministérios públicos, as suas leis orgânicas, a MP de São Paulo e a MP do Mato Grosso do Sul, ampliaram as hipóteses de atribuição originária do PGJ para promover inquérito civil e ação civil pública. Ambas as leis, melhor dizendo, foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ambas. E argumentava-se a inconstitucionalidade sob o prisma da invasão de reserva de lei federal. Olha, somente lei federal pode prever a atribuição para Procurador-Geral de Justiça, porque isso tem relação à matéria processual, isso é conteúdo processual. E norma processual é reservada à lei federal, reservada à União. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma cautelar nas duas, suspendendo, né? Tá aí na tela, essas leis complementares foram alvo de ações diretas, sob a alegação de invasão da competência legislativa privativa da União
em matéria processual, artigo 22, inciso 1º. Deferiu-se medida cautelar para suspender liminarmente, com efeito ex nunc, a eficácia dos respectivos dispositivos, no ponto em que atribuiu ao PGJ atribuição para promoção das ações civis públicas em face de tais autoridades, apenas para promover a ação civil pública. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, quando eu me deparei com aquela investigação envolvendo um deputado estadual, eu remeti ao PGJ porque eram necessárias complementações nessa notícia de envolvimento de um deputado estadual. E eu não tinha atribuição para investigar deputado estadual. A Lei Orgânica do MP de São Paulo prevê que a atribuição é do PGJ. E a ADI, neste particular, teve uma cautelar suspendendo os efeitos da norma paulista apenas no que diz respeito à atribuição para promover ação civil pública e não para promover o inquérito civil. Então, a atribuição para inquérito civil continua sendo do Procurador-Geral de Justiça. A atribuição para ajuizar ação civil pública não, porque neste ponto a norma paulista está suspensa. E aí, o que aconteceu? Uma DI, nos mesmos modos, foi proposta em face da Lei Orgânica do MP do Mato Grosso do Sul. E a Lei Orgânica do MP do Mato Grosso do Sul já teve um mérito julgado. E o Supremo, no mérito, entendeu que não era inconstitucional a Lei Orgânica do MP do Mato Grosso do Sul ao estender as hipóteses de atribuição originária para o PGJ, sob o argumento de que trata-se de matéria de organização administrativa. Atribuição de órgão de execução é matéria de organização administrativa. Então, é sim matéria reservada à lei complementar dos Ministérios Públicos Estaduais. Não é inconstitucional. O mérito da ADI, proposta em face da Lei Orgânica Paulista, ainda não foi julgado, mas eu imagino que seguirá a mesma tendência, a mesma solução. Não é inconstitucional, porque estamos falando indiscutivelmente de norma de atribuição de órgão de execução. Isso é matéria interna corporis do Ministério Público Brasileiro, não é questão processual. Pode a lei orgânica disciplinar, pode a lei orgânica estender as hipóteses previstas na lei orgânica estadual, tá bom? Então tá aí na tela. No mérito da DI, que atacava a lei orgânica do MP do Mato Grosso do Sul, o plenário do Supremo afirmou a constitucionalidade do dispositivo, entendendo que ele não dispunha sobre matéria processual, mas sim sobre organização, divisão e distribuição de atribuições internas do âmbito do parquê, matéria reservada à Lei Complementar Estadual de Organização dessa instituição, como previsto no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal. Logo, a tendência é que o mesmo posicionamento se estenda à ADI contra a Lei Orgânica do MP de São Paulo. Então, são essas exceções às hipóteses de atribuição originária dos órgãos de primeira instância do Ministério Público. Bom, outra questão ainda sobre atribuição, trago aí para vocês, está na tela, consiste em analisar quem detém competência para solucionar os conflitos de atribuição entre órgãos de execução do Ministério Público Brasileiro. Imagine que a Promotoria do Consumidor instaura um inquérito civil. A Promotoria do Consumidor em Santos instaura um inquérito civil para investigar um determinado fato. A Promotoria de Habitação e Urbanismo instaura um outro inquérito civil para investigar o mesmo fato. Nós temos um conflito positivo de atribuições, dois órgãos de execução se julgando competentes para investigar o mesmo fato. Na prática, o mais comum são os conflitos negativos de atribuição, tá? A Promotoria do Consumidor recebe uma representação e, por se julgar não possuir atribuição, declina da sua atribuição e remete para o promotor de habitação e urbanismo. O promotor de habitação e urbanismo instaura o inquérito civil e, no curso do inquérito civil, se convence de que não, essa atribuição é do membro do promotor do consumidor. E aí ele suscita um conflito negativo de atribuição. E aí a questão que se coloca é quem que decide esses conflitos de atribuição entre órgãos de execução do Ministério Público Brasileiro? Quem detém a competência para decidir esses conflitos de atribuição? Pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal, nós já percebemos que o conflito de atribuição é uma matéria relacionada à organização das atribuições do Ministério Público. A divisão de atribuições, questão interna. Então,
Esse é um dado importante que a gente vai abordar e explorar mais à frente. A própria resolução 2307 nos dá uma solução para as hipóteses de conflito de atribuição. Artigo 3º. Caberá ao membro do Ministério Público investido da atribuição para a propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração de inquérito civil. Parágrafo único. Eventual conflito negativo ou positivo de atribuição será suscitado fundamentadamente nos próprios autos ou em petição dirigida ao órgão com atribuição no respectivo ramo, que decidirá a questão no prazo de 30 dias. Então, o conflito negativo ou positivo de atribuições deve ser suscitado de forma fundamentada nos próprios autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório de inquérito civil ou numa petição dirigida ao órgão que tem atribuição para decidir esse conflito de atribuições. E aí, a questão que se coloca é quem detém competência para decidir esses conflitos de atribuições? Bom, nos ministérios públicos estaduais, a competência para dirimir esses conflitos de atribuições é do Procurador-Geral de Justiça. Cabe ao PGJ dirimir os conflitos de atribuições entre órgãos de execução do mesmo Ministério Público. E essa solução é dada pelo artigo 10, inciso 10, da Lei Orgânica Nacional da MP, a Lei 8.625/93. Então, conflito de atribuições entre órgãos do mesmo Ministério Público. Se for Ministério Público Estadual, a atribuição é do Procurador-Geral de Justiça. E se for Ministério Público Federal? Conflito de atribuições entre dois procuradores da República. Um com atribuição para atuação na área do consumidor, o outro com atribuição para atuação na área de habitação e urbanismo. Qual deles detém a atribuição? Quem vai decidir? Nos termos do artigo 62, inciso 7º da Lei Orgânica do Ministério Público da União, o conflito de atribuições entre membros do Ministério Público Federal será dirimido pela Câmara de Coordenação e Revisão. Então, cabe à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Tá? Então, 2 membros do MP de São Paulo, PGJ, 2 procuradores da República, Câmara de Coordenação e Revisão. Agora, e se for conflito de atribuições entre membros de ministérios públicos diferentes, órgãos de execução de ministérios públicos diferentes? Um é do MP de São Paulo e o outro é do MP do Mato Grosso do Sul. Um é do MP de São Paulo, o outro é do MPF. Um é do MP do Trabalho, o outro é do Ministério Público Militar. E aí? Quando nós temos conflitos entre órgãos de execução pertencentes a ministérios públicos diferentes, quem detém competência? Aqui também nós vamos ter que distinguir. Ramos diferentes do Ministério Público da União. Tá lá. Conflito entre o Ministério Público do Trabalho e o outro Ministério Público Militar. Cabe ao Procurador-Geral da República dirimir esse conflito. Conflito entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Cabe ao Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, e tanto o MP do Trabalho quanto o MPF pertencem ao Ministério Público da União, dirimir esse conflito de atribuições nos termos do artigo 26, inciso 7º da Lei Orgânica do MP da União, a Lei Complementar 75/93. Conflito entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. A quem cabe dirimi-lo? Hoje, a jurisprudência atual do Supremo prevê que a atribuição é do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Membro do MP1 contra membro do MP Estadual 2. Está lá, o promotor de São Paulo, conflito de atribuição com o promotor do Estado do Mato Grosso do Sul. Pertence a ministérios públicos diferentes. Estaduais. Quem detém competência? Conselho Nacional do Ministério Público. Nós tivemos uma evolução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Há uma evolução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa temática, envolvendo conflito de atribuição entre membros de ministérios públicos diferentes, sendo um do MP estadual X e o outro do MP estadual Y, ou um do MP federal e o outro do MP estadual. Nestes casos, inicialmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência para dirimir esse conflito era do Supremo Tribunal Federal. E qual foi o fundamento? Está aí na tela. O Supremo, inicialmente,
fez uma interpretação extensiva da linha L do inciso 1º do artigo 102 da Lei Maior. Então, se declarou competente para resolver esses conflitos entre o Ministério Público de um Estado e o Ministério Público de outro Estado, ou do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Entendia-se que eram conflitos entre entes federados, e aí, por uma interpretação extensiva do artigo 102, inciso 1º, a linha F da Constituição Federal, o próprio Supremo se declarava competente para dirimir um conflito de atribuição entre membro do MP estadual de um Estado e de outro Estado, ou entre membro do MP estadual e membro do Ministério Público Federal. Depois, a jurisprudência do Supremo evoluiu. E a segunda solução que o Supremo deu para essa questão foi entender que a competência era do Procurador-Geral da República. Olha, conflito entre membros de Ministérios Públicos Estaduais diferentes ou entre membros do Ministério Público Estadual e do MP Federal serão dirimidos não pelo Supremo, mas sim pelo Procurador-Geral da República. Está aí na tela. Né? Passou a entender que em tais querelas, muito embora apresentasse conflitos de entes federados, não existiria um verdadeiro conflito federativo, pois não haveria ameaça para a estabilidade do Pacto Federativo. Nesse sentido, o Supremo abdicou de conhecer esses conflitos, passando a ver no Procurador-Geral da República o órgão competente para solucionar esses conflitos de atribuição. Tá? Aqui uma decisão do Pleno do ano de 2016. Eu, à época, critiquei essa decisão do Supremo Tribunal Federal pelo seguinte: o Procurador-Geral da República está decidindo, ao decidir um conflito de atribuições, uma questão administrativa. É uma questão interna do Ministério Público de divisão de atribuições. Embora o Ministério Público seja uno, do ponto de vista administrativo, não há hierarquia entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República não é o chefe do Ministério Público Estadual. Tampouco há uma hierarquia entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Muito ao contrário, ambas as instituições têm autonomia reconhecida na Constituição Federal. Então, essa solução dada pelo Supremo, ela flertava com a ofensa ao princípio da unidade do Ministério Público e ao princípio da autonomia institucional. Porque você subordinar o Ministério Público Estadual a uma decisão administrativa do chefe do Ministério Público Federal representava, na prática, ofender a autonomia do Ministério Público Estadual. É isso que acontecia. Não há hierarquia, o Procurador-Geral da República não é chefe do Ministério Público Estadual e, ao decidir um conflito de atribuições, está decidindo questão administrativa. Então, veja, essa solução estava sendo dada por alguém que era parte do conflito. Que é o conflito entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Se a solução é dada pelo Procurador-Geral da República, que é chefe do MP Federal, a solução está dando dada por alguém que tem interesse nesse conflito. Eu criticava essa solução dada pelo Supremo Tribunal Federal. E, finalmente, o Supremo evoluiu na reflexão sobre essa temática e mudou seu entendimento. Agora, o entendimento atual do Supremo é que a competência para dirimir esses conflitos entre ministérios públicos de estados diferentes, ou Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, é do Conselho Nacional do Ministério Público. Aliás, antes dessa solução, nós já apontávamos essa solução como a melhor possível, porque o Conselho Nacional do MP, ele não é parte integrante do Ministério Público. Estamos falando de um órgão de controle externo, mas que tem competência para controlar as instituições do Ministério Público do ponto de vista administrativo. Ele tem competência para controlar os ministérios públicos do ponto de vista administrativo. Então, é uma instituição que tem isenção no conflito de atribuições, ela não tem interesse, ela não é parte, e ela tem uma hierarquia administrativa sobre os ministérios públicos estaduais e sobre os ministérios públicos, o Ministério Público Federal. Então, nada mais razoável. E para esse caminho evoluiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Está aí na tela. Terceira posição, e é a atual. O STF modificou novamente seu entendimento e no conflito de atribuições entre o MPF e o MP de São Paulo, observando que o Procurador-Geral da República, por exercer a chefia do MPF, acaba sendo parte interessada na solução da demanda administrativa que o envolva, bem como que só há unidade e indivisibilidade dentro de cada ramo do MP,
inexistindo hierarquia entre o MPF e os MPs estaduais, e assinalando ainda a competência do Conselho Nacional do MP para o controle das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, passou a reconhecer em tal colegiado, o Conselho Nacional, a solução constitucionalmente mais adequada para, com base no artigo 130, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, dirimir tais conflitos de atribuição, de modo a resguardar a independência funcional dos membros dos distintos ramos. Uma decisão de 8 de junho de 2020, adotada na ação de conflito na ACO 843 do Estado de São Paulo. Então esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, aqui a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco.